1865, no mês de abril, que se chama Extraído do Jornal de São João d'Angeli, de 5 de março de 1865. Então é um trecho de um jornal, e que depois Kardec comenta isso, que nós vamos ver é um comentário de Kardec nesse artigo da Revista Espírita, que ele comenta um artigo de um outro jornal, né? Então Kardec diz, abre aspas, compreende-se a refutação de uma doutrina que se não compartilha a discussão raciocinada de boa-fé dos seus princípios. Mas o que não é justo nem leal é desnaturá-la e fazê-la dizer o contrário do que ela diz, visando desacreditá-la. Ora, é isto que fazem diariamente os adversários do Espiritismo. Admitir a defesa depois do ataque, a retificação das inexatidões, não seria esposar os princípios, seria apenas imparcialidade e lealdade. Um jornal poderia mesmo ir mais longe, sem renunciar às suas convicções e com toda a reserva de suas opiniões pessoais, ele poderia admitir a discussão do pró e do contra. Assim, poria seus leitores em condições de julgar uma questão que vale bem a pena pela repercussão que ela adquire dia a dia. Então, notem, a ideia que Kardec termina falando é exatamente aquilo que Kardec fazia em sua Revista Espírita. Ele não está simplesmente propondo a ideia e dando os argumentos da ideia, que já é admirável, mas ele também fez isso na sua Revista Espírita. Né? Antes de nós entrarmos nessa ideia, que a gente já comentou um pouco na mensagem, no trecho que a gente analisou antes, vamos ver o início, né? Então, é natural que as pessoas não aceitem e até mesmo opinem contra uma doutrina, contra uma ideia, contra uma teoria. Isso é natural. As pessoas podem ser contra as ideias, podem criticar as ideias, podem discutir, raciocinar, como ele está dizendo, de boa fé os princípios dessa teoria. O que não é justo nem leal, como ele diz aqui, é o desnaturar essa teoria, é fazê-la dizer o contrário do que ela diz. Aqui está o problema. Quando a gente pode concordar ou discordar de uma ideia, o que a gente não pode é dizer que aquela ideia diz algo que ela não diz. Percebem a diferença? Eu não posso desnaturar o Espiritismo. Vejam, as pessoas têm total direito de não concordar com aquilo que o Espiritismo diz e aquilo que Kardec diz. Mas o que elas não podem é dizer algo atribuindo a Kardec ou ao Espiritismo que Kardec ou o Espiritismo não disse. Então, quando a gente fala em livre expressão, liberdade de expressão, liberdade de opinião, liberdade de discussão, a gente tem que cuidar da diferença entre isso com aquilo que a gente chama de mentira. Eu posso ter uma opinião contrária, mas eu não posso mentir dizendo algo que aquela opinião que eu estou combatendo não diz. Então, essa é uma das coisas que a gente critica no movimento espírita. O movimento espírita ou não lê Kardec, então fala do que não conhece, ou então modifica, diz coisas que Kardec não disse, não afirmou, que as obras dele não afirmou, que o Espiritismo não disse. Então ela quer defender uma ideia, e para defender a sua ideia, ela tenta dizer que foi o Espiritismo que disse. Isso é muito normal. A gente vai ver que muitas pessoas que defendem, por exemplo, a obra Nosso Lar, vão fazer isso. Elas pegam a obra de Kardec e tentam desnaturar, distorcer o que Kardec disse. Ou pegar trechos fora de contextos e esconder outros para poder apoiar suas ideias e poder apoiar a obra Nosso Lar. E isso é errado, isso é antiético. Como ele está dizendo aqui, não é justo e não é leal. Então a gente pode ter as ideias que a gente quiser ter, mas a gente não pode desnaturar as ideias que a gente está combatendo ou defendendo. A gente tem que ser fiel àquelas ideias, e aí sim, uma vez entendida aquela ideia, a gente pode concordar ou discordar, apresentar as críticas. Então isso é muito importante, e era o que fazia com o Espiritismo, e ainda fazem. Ainda fazem. Hoje, quando a gente vê os críticos
do espiritismo, sejam os de fora do movimento espírita, sejam os de dentro, eles dizem e atacam, mas eles estão dizendo e atacando, desnaturando as obras de Kardec, dizendo o que Kardec não disse. E aí a gente vê, bom, não são críticos sérios, são críticos injustos, desleais. Então vamos repetir mais uma vez. Você pode adotar a ideia que você quiser, mas você não pode desnaturar as ideias que já estão postas. Então, por exemplo, eu poderia muito bem dizer, bom, eu apoio as ideias da obra Nosso Lar e discordo daquilo que Kardec diz, é um direito da pessoa. Agora, quando a pessoa for dar justificativas para isso, ela não pode desnaturar Kardec. Ou ao contrário, ela quer concordar, né? Ela quer forçar e tentar mostrar que as obras de Kardec, que é o que as pessoas fazem aí internamente no nosso movimento espírita, as pessoas tentam forçar textos para tentar dizer que concorda com a obra Nosso Lar. E aí elas estão sendo desleais. Da mesma maneira, nós estamos nos propondo a criticar e discordar da obra Nosso Lar. Mas a gente não pode dizer coisas e atribuir a obra Nosso Lar e a gente abre a obra e não está lá. Aí nós não seríamos críticos sérios, nós seríamos injustos e desleais. Por isso que a gente vai apresentar Kardec e a gente vai apresentar a obra Nosso Lar. E os demais críticos devem fazer o mesmo. Então, ele está ensinando, né? E aí ele coloca aqui, quando eu dou a chance de alguém se retificar de uma crítica, não significa que eu esteja concordando. É exatamente o que ele diz que a gente deveria fazer nos nossos jornais, nos espaços de discussão. Então, por exemplo, como que Kardec procedia? Ele apresentava a teoria espírita na sua revista espírita, no seu jornal de estudos psicológicos. Vinha um autor que era contra a teoria espírita. E a pessoa apresentava todo o seu contra-argumento. Kardec publicava. Não é que Kardec publicava a opinião daquele contra-argumento porque Kardec concordava. Não, mas é pela discussão leal, justa. Então ele apresentou a doutrina, apresentava o contra-argumento. E aí aconteceu casos em que o autor, que era citado por Kardec, pedia para Kardec direito de resposta. Kardec abria a revista espírita e colocava o direito de resposta na pessoa. Vejam, isso é um jornalismo, aqui falando no caso de jornal, mas isso é lealdade na discussão, na busca da verdade. Então imagina, nós aqui vamos criticar a obra Nosso Lar, nós vamos tecer críticas ao André Luiz. As pessoas que quiserem aí contra-argumentar, a gente vai expor. É assim que tem que ser. Por isso que eu volto a dizer, a Federação Espírita Brasileira não está seguindo isso que Kardec diz aqui. Ela deveria abrir espaço na sua revista O Reformador, nos seus congressos. As casas espíritas deviam ter uma sessão de estudo só para análise crítica das coisas. Cria as regras, justamente para não se perder o controle, não se criar ofensa. Mas diz, olha, hoje, terça-feira, às 20 horas, vai ser apresentada uma tese a favor da obra Nosso Lar. Terça-feira que vem o fulano de tal falando contra. E assim a gente criaria um ambiente de análise, os jornais espíritas, os canais espíritas. Mas infelizmente não é assim. Os próprios espíritas falham nisso, não seguem o que Kardec fazia, de apresentar opiniões contrárias. O nosso canal pretende futuramente não cometer esse mesmo erro, abrindo espaço para as pessoas que pensam o contrário. Não significa que a gente vai ser convencido do contrário. E nem elas. Mas é pela justeza, pela justiça, pela lealdade da boa discussão, do debate público, para que todas as pessoas tenham acesso a todos os lados. É assim que deve ser.